Even when my strength is dust, I'll praise you. Nos últimos dias tem crescido o número de pastores, de pessoas evangélicas, religiosas, que têm defendido que uma pessoa que tirou a própria vida, ele possa ser salvo. Mas vamos examinar o que diz a palavra de Deus. Muitas pessoas têm se baseado no livro de Juízes, capítulo 16, o versículo 30, que diz: E disse Sansão, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. Então muitos têm se baseado nesta passagem, principalmente na parte que diz: morra eu com os filisteus, e muitos têm inclusivamente erroneamente dizendo que Sansão foi um suicida, que isso foi um ato de suicídio de Sansão. Mas isso é completamente equivocado. Por quê? Porque Sansão, ele não tirou a própria vida. Sansão, ele estava naquele momento preso pelos filisteus, ele era um cativo dos filisteus, e a intenção dos filisteus era exatamente matá-lo. E Sansão era um juiz de Israel, e ele precisava defender o seu povo. Os filisteus estavam dominando, os filisteus estavam lutando contra o povo de Israel, e quando Sansão tira a própria vida, matando muitas pessoas, ele está ali num ato de guerra. Então isso não é suicídio. Observe uma coisa na palavra de Deus. Jesus, no livro de João 10, 18, ele diz: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ou seja, Jesus, ele deu a sua vida. Ele mesmo declarou que ninguém o matou, mas ele o deu a própria vida. Então o ato de Sansão foi parecido com o de Jesus. Ele deu a vida para salvar outras pessoas. Ele se sacrificou para que pudesse salvar outras pessoas que seriam mortas, que seriam devastadas pelos filisteus. Observe uma coisa: um soldado ou um bombeiro que está em batalha, que está em guerra, que está para salvar alguém, ele está arriscando a sua própria vida. E, por exemplo, um soldado que alguém lança uma granada no lugar que tem uma grande multidão, ele se lança contra aquela granada para impedir que outras pessoas sejam mortas. Ele morre ali pela explosão da granada, mas aquilo não foi suicídio, aquilo foi um ato heróico, foi um ato para salvar algumas pessoas. Precisamos entender que o suicida, ele age de forma egoísta, ele está pensando apenas no seu sofrimento, ele está pensando apenas em amenizar, ou melhor, acabar com aquele sofrimento, e ele não pensa nas outras pessoas, ele não pensa em pai, ele não pensa em mãe, ele não pensa em filho, ele não pensa em amigos, ele não pensa em ninguém, ele simplesmente vai lá e tira a sua vida. E o caso de Sansão, e também de um soldado ou um bombeiro, de alguém que salva alguém, que dá a vida para salvar alguém, é um pensamento altruísta, é um pensamento nos outros, um pensamento de salvar, de trazer um bem-estar para as demais pessoas. Então observe uma coisa: Jesus disse em João 15, 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então nós vemos aqui que o próprio Jesus, ele entregou a vida por nós, e ele disse que isso é uma demonstração de amor. Aliás, a Bíblia de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Precisamos entender uma coisa: a vida não pertence a nós, a minha vida não pertence a mim, a sua vida não pertence a você, então você não tem o direito de tirá-la. Nós nascemos e morremos quando Deus assim permitir, quando Deus assim quiser. Olha o que nos diz 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e a faz tornar a subir dela. Então, vou repetir a referência para você: o Senhor é que tira a vida e a dá.
Ele é o dono da vida. Ele tira a vida e Ele dá a vida quando Ele bem entender. A minha vida não pertence a mim, a sua vida não pertence a você. É como se quando alguém é um suicida, quando alguém tira a própria vida, é comparado a alguém que pede, por exemplo, uma moto emprestada, um carro, um veículo ou qualquer outro objeto emprestado a alguém, e ele simplesmente pega aquele objeto que ele pegou que não é dele e vende. Ele está vendendo algo que não é dele. É como o suicida, quando ele tira a própria vida, ele está tirando essa vida que não pertence a ele. Em 1 João 3,15 diz assim: qualquer que odeie o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente nele. Ou seja, tirar a própria vida é homicídio, é matar a si mesmo, é um homicídio. E homicídio, a Bíblia diz aqui que nem homicida entrará no reino de Deus, nenhum homicida tem vida eterna permanente em si mesmo. E vós sabeis que nenhum homicida tem vida eterna permanente nele. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então a Bíblia está dizendo que eu não tenho direito de destruir o templo de Deus, que sou eu, que é o meu corpo, o seu corpo. Você é templo do Espírito de Deus e você não tem o direito de tirar a sua própria vida. A Bíblia deixa bem claro que Deus o destruirá. Então eu quero dizer uma coisa: você que está pensando em suicídio, você que tem pensamento suicida, eu quero te dizer uma coisa: não faça isso. Espere no Senhor, confia nele, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Apresenta os teus problemas diante do Senhor e ele irá resolver. Confia no Senhor. Então espere, quando no momento certo ele vai te levar, quem sabe através da morte ou quem sabe através do arrebatamento. Eu só sei uma coisa: se você tirar sua própria vida, você não vai estar resolvendo o problema, você vai estar multiplicando, triplicando, quadriplicando, aumentando consideravelmente o teu problema, porque estará andando para o inferno, para uma condenação eterna. Então lembre-se de uma coisa: o único que tem direito de tirar a sua vida é o próprio Deus. Espero ter lhe ajudado. Fique na paz.